Bora lá, Lízia. Nós vamos falar de quê, Lízia? Planejamento. Uau. Provérbios 19, 21. Engraçado que a gente já começa, o tanto que Deus é perfeito. A gente veio falando de casamento e eu quero te falar, Guilherme, que eu porque não acredito em vida passada, mas se eu pudesse, se eu fosse falar que eu acredito das vidas passadas, eu pensei que você já foi até casado. Cara, você fala com tanta autoridade. Impressionante, né, Cléber? Eu tenho Autoridade. exemplos dentro de casa que são muito importantes para mim. Meu pai e minha mãe são um casal que instrui muito a nós como casal e muitas outras pessoas também, né? Poderoso, meu irmão. E não só meus pais, mas meus avós são exemplos aí que estão há mais de 50 anos casados. E sempre que eu me entendo por gente, meus avós estão em algum grupo ou na frente de alguma coisa dentro da igreja, mostrando que colocar Jesus dentro do relacionamento é o principal. Uau. Você vai fazer a pergunta, mas eu vou ler a palavra primeiro. A pergunta vocês já estão com ela aí, mas ela vai fazer aqui para você que está em casa. Olha só. Provérbios 19, 21 diz assim, ó. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Então, Lízia, já em cima disso aí, eu queria dizer para você que você tinha um plano de ficar sozinha, mas o Senhor tinha um Guilherme para você. Yes? Com certeza. E qual que é aí, meu amor, a pergunta? Vamos lá. Planejamento. Então, ainda é uma lua de mel? Ou já começaram o planejamento do futuro de vocês? Eu acho que a gente começou a planejar no momento que a gente colocou realmente Jesus no centro de tudo. Antes mesmo de decidir, falou assim, vamos casar, a gente ficou noivo, a gente realmente já tinha um planejamento para o futuro. Olha só. Nós temos um fato bastante interessante que o nosso noivado ele se deu por conta da palestra do Frei que teve lá em Canarana no Café com Leite. Café com fé. Café né? com fé. Toda vez eu falo café com Ele leite. sempre muda o que tinha no café, mas Deixa tudo o café bem. com leite dele, Frei gente. Rogério. Frei Rogério. Foi muito impactante para mim, porque durante a fala dele, ele falou assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Uau, cara. Aí eu peguei essa frase muito para mim, que eu estava postergando muitas coisas na minha vida. E quando nós saímos, nós tivemos um jantar na casa de alguns amigos nossos de lá, e que perguntaram pra gente, falou assim, por que vocês até hoje não casou? A Liz falou assim, porque o Guilherme não me pediu em casamento. Simples Bem direto. e direto, assim. Aí o pessoal começou a encher o saco, brincar e tal, e nós viemos de Canarana para Goiânia e nós continuamos até Brasília, porque ela tinha que resolver uma coisa na segunda-feira cedo, e nós dormimos em Brasília. E o caminho inteiro, eu lembrando da fala do Frei, falei assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã o que você vai fazer. Então eu peguei um anel dela de prata, ele tinha uma pedrinha em cima assim, ó, eu peguei, amassei o anel, fiz uma aliança com o anel que ela tinha, amassando ele assim para ele ficar meio pontudinho, sabe, para poder parecer mais um anel de noivado, e fiz o pedido para Lízia para ela casar comigo em Brasília com esse anel. E depois disso, Gilberto, nós conseguimos fazer o extraordinário. Nós vivemos tudo. Extraordinariamente vivemos até hoje. Porque nós não tínhamos a condição para fazer o que nós fizemos de casamento. Nós não tínhamos tempo para fazer o que nós fizemos de casamento. O primeiro casamento nosso, eu fiz uma reforma na casa do pai da Lízia durante 10 dias. E foi o acampamento de jovens acontecendo e eu servindo e a Lízia servindo no acampamento. E os pedreiros lá fazendo a reforma sem saber se ia dar tempo ou não. Quando eu chego, eu falei assim, não vai dar tempo. Ia ter uma recepção e tal, eu falei assim, não vai dar tempo. Mas Deus foi misericordioso e fez tudo dar certo. O nosso segundo casamento, digamos assim, que a gente fala o primeiro e o segundo. Nós casamos 2 vezes. Que foi uma festa, que a gente, como a gente antecipou o primeiro casamento, porque nós estávamos morando junto e não estava
A gente já Consolidado. sentia fazendo confortável. sentido, não estava confortável, a gente resolveu antecipar, então aí teve o outro que a gente já estava organizando. E foi uma festa muito boa. E Deus fez com que nós tivéssemos a oportunidade de, dentro do nosso casamento, ainda de fazer uma boa ação. Então, em vez de presente, em vez de qualquer outra coisa, nós optamos por receber valores para a compra de cestas básicas. Então, o nosso casamento, a gente conseguiu juntar aí 300 cestas básicas. Bonito, não? É um valor considerável que eu Nossa. jamais imaginei que estaríamos conseguindo juntar. Fora isso, desconto de fornecedor, várias outras coisas que nos apoiaram no incentivo para essa finalidade. Então, tudo que Deus está fazendo conosco hoje é tudo vivendo a graça de Deus. Sabe o que eu acho mais lindo, assim, foi uma coisa que eu observei depois. A gente serviu 2 vezes, no acampamento de jovens e no corporativo antes do casamento. Bem, uma semana antes. A gente chegava do acampamento, era a semana do casamento. Então, assim, Deus deu uma oportunidade que foi maravilhosa, porque a gente não sabia. Nós marcamos as datas sem saber. Que foi a oportunidade de estar servindo a Ele, para Ele poder prover no nosso casamento. Foi maravilhoso isso. Lindo demais, né? Muito lindo. E aí esse planejamento continua agora, né? Sim. Já é o filho, por exemplo. E nós tivemos respostas sobre isso. Foi muito engraçado, porque nós tivemos eu tive 2 oportunidades de servir no acampamento de jovens com os jovens, né? E no primeiro acampamento estava eu e o Gustavo Belo diante do Santíssimo conversando e rezando. Nós tivemos a certeza de que aquele acampamento estaria servindo para nos preparar para ser pais mais, tipo assim, mais assertivos dos jovens, né? E então, com isso, eu levei aquilo muito a sério. E o segundo acampamento meu foi maravilhoso, o meu servir. Porque eu peguei pessoas, os campistas nossos eram totalmente diferentes, não tinha comparação. Então, Deus me mostrou naquele momento, diante do Santíssimo de novo, que Ele me preparou para, se eu estiver criando meus filhos fora da igreja, foi o que eu vivi no primeiro acampamento, e se eu estivesse criando meus filhos dentro da igreja, que foi o que eu vivi no segundo acampamento. Então, nós estamos deixando Deus Olha só. Deus ajuda. guiar no planejamento do nosso casamento. É o que diz a palavra, né? Mas a vontade do Senhor é o que realiza. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, Gilberto. Claro. Não sei que eu vou inverter o jogo aqui um pouquinho. Não, e eu acho isso um ato de coragem, porque as pessoas querem perguntar, às vezes não perguntam. Ele tá É. perguntando, ótimo. Falando de planejamento, se tem eu não conhecia, eu nem sabia quem era o Gilberto. No meu primeiro servir no acampamento corporativo, acredito eu que foi nele. Durante o acampamento, o Gilberto me deu um abraço uma hora lá e falou assim: cara, muito lindo o seu servir. É o meu sonho ver o meu filho um dia aqui dentro desse acampamento. Uau. Isso mesmo. E me marcou assim de certa forma, porque eu não sabia quem era, né? Eu falei, cara, mas como que o cara tá na frente aqui e o filho dele não tá no acampamento? Qual que era o problema, né? E como é que Porque tá eu também hoje? não falei a idade dele. Isso, eu não sabia. Aí depois eu conheci o Pedro, né? E falei assim, cara, como é bom ver hoje, né? Eu lembro de você falando isso, não tinha acampamento de jovens, não tinha nada, e depois você vê o teu filho sendo um dos coordenadores ali do acampamento, carregando um cajado muito grande, né? Sendo nossos coordenadores, É. né? Pedro foi meu coordenador. Antes de Nossa, Aí teve um dia que eu tô dando com ele. Antes de ser meu coordenador, eu sou seu pai. A vontade de Deus se realiza, Sim. né? Porque eu tinha aqui no meu coração, Pedro não tinha idade ainda para fazer o corporativo, vai fazer o corporativo esse ano. E eu desejava muito, mas o meu desejo ardente, aí eu falo isso para você que está em casa, você tem que ter um desejo ardente no seu coração, um espírito ardente que o Senhor realiza. Então tudo aquilo que a gente pedir para Deus, Deus vai fazendo. Então, meu filho já se tornou um coordenador de acampamento antes de fazer o corporativo. Aí o mais Então, bonito de tudo isso foi a nossa família servir junto, né? Porque os Foi 4 lindo. de casa, né?
Porque no primeiro eles fizeram e a gente não viu nada, porque não podia participar, então a gente ficou sempre escondido. Hora nenhuma deu vontade de ver, mas agora foi diferente. Foi ver ele servir junto conosco. Aí eu queria. Bonito demais, né? Eu queria fazer um adendo, então, aqui agora para os dois, que eu vou fazer um remate aqui. Porque ele me lançou uma, vou lançar outra. Porque a pergunta diz, né? Que perguntando se eles estão ainda na lua de mel ou se já começaram a planejar. Então, uma lança para vocês dois que casaram há pouco tempo, mas tem uma autoridade muito grande sobre isso. Então, é muito bonito ver isso. É sinal de que eu olho para vocês e eu vejo um casamento que será sólido. Sólido mesmo. Então, a mensagem que eu deixo para vocês e para você também que está em casa, mas especificamente para vocês, fiquem sempre em lua de mel, cara. Fiquem sempre em lua de mel. Eu tenho experimentado isso desde 2017, vivido uma lua de mel mesmo com a Clélia. Eu até brinco, né? O mel já foi, mas... Tem a lua. O mel já foi, mas tá tudo certo aqui. Mas o bonito é que tem a base, né? Porque ele tem uma base familiar muito grande. Porque o César e o Silane são duas pessoas maravilhosas de conviver. Não, família e a presença, a gente vê Deus neles o tempo inteiro. Tem uma coisa que o meu sogro falou pra mim. Assim que a gente ficou noivo, que eu carrego todos os dias, é uma coisa que eu lembro todos os dias. Que quando você se casa é a decisão de amar todos os dias. Então, todos os dias eu decido amar o Guilherme, independente de qualquer coisa. Todos os dias. Todos os dias.